Me diz vocês, quem vocês acham que o Homem-Aranha venceria numa briga, numa porrada? Quais os personagens que derrotariam o Homem-Aranha também? E essas duas perguntas que eu vou responder pra vocês hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos aqui em mais um vídeo. E o Homem-Aranha, ele é um dos muitos heróis mais fortes da Marvel, né? Com aquele padrão urbano da Marvel. Também um dos mais importantes, porque ele é praticamente um pilar da Marvel como uma representação de herói importante, né? Assim como o Superman também é pra DC. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês, a gente vai debater, né, dos personagens que o Homem-Aranha conseguiria vencer numa briga e dos personagens que derrotariam o Homem-Aranha numa briga. E claro que você está convidado primeiramente a comentar qual é a sua lista dos personagens que o Homem-Aranha venceria e que perderia, e também convidado a se inscrever no canal para você acompanhar mais vídeos como esse aqui de personagens que derrotam tal personagem, que não derrota. Inclusive você pode se inscrever, deixar aquele like maroto e também comentar qual outro personagem que você quer ver nesse tipo de quadro aqui, né, que eu tô trazendo, né? Esse quadro aqui bem da hora. Muito obrigado, vambora. Vence Punchline DC. A Punchline teve então sua primeira aparição na HQ Batman Volume 3, número 89, onde então a Punchline então foi inicialmente designada para poder vigiar a Mulher Gato, que foi então cavar um cadáver parecido com o próprio Coringa, sem saber que era então um membro da sua gangue Artia. Depois que o próprio designer enviou então uma mensagem para Selina, ela informou ao Coringa sobre ela e a Arlequina terem então encontrado o corpo da Artia, mas ele afirmou que estava então tudo bem, pois ele tinha que conhecer então algumas pessoas primeiro. A Punchline é como se fosse uma contraparte, digamos assim, né, da Arlequina. Ela também, a Punchline, é muito ágil numa briga também. Gosta de usar principalmente armas brancas e curtas, como por exemplo adagas ou facas, né? A Punchline também tem suas próprias formas de combater seus inimigos, principalmente também mudar a sua identidade, né? Alguns vão dizer que, Thiago, ela é uma cópia do Coringa, não é? Olha, de certa forma sim, principalmente porque ela também usa então gás do riso para poder vencer alguns dos seus oponentes. Apesar da Punchline ser uma personagem interessante, ela é apenas isso. Ela não tem um tipo de fator para poder derrotar o Homem-Aranha claramente, porque o próprio Peter pode então evitar todos os ataques dela claramente, e principalmente também Peter também é imune à maioria dos venenos e drogas que ela pudesse usar contra ele. Perde Batman. Eu sei, eu fiz um duelo, uma batalha mortal entre o Batman e o Homem-Aranha já tem algum tempo, né, esse duelo, e eu disse que o Homem-Aranha venceria, e realmente a chance do Homem-Aranha vencer é gigante perante ao Batman, mas não podemos subestimar o Batman, porque o Batman tem a sua capacidade de analisar todos os oponentes que ele luta. O Homem-Aranha, ele é superior em força, resistência, velocidade e agilidade do que o Batman, isso é claro. Enquanto então o Batman, ele tem a sua inteligência, equipamentos e a vontade de analisar cada ponto de uma luta. Mas aí vocês vão perguntar, mas Thiago, você está então se contradizendo, falando então que o Batman venceria, sendo então que no duelo você falou que ele perderia. Explica isso daí. Simples, jovem. Sim, todas as possibilidades para uma vitória são bem mais claras para o Homem-Aranha do que o do Batman. Seria tipo uma vitória do Homem-Aranha 60-40, né, pro Homem-Aranha. Mas por mais que o Peter tenha suas vantagens, não dá para ignorar ou subestimar a inteligência do Batman e tudo que ele já enfrentou, até mesmo inimigos mais fortes que ele. E se tiver uma única chance de vitória, essa chance ela é pouca, mas ela existe. Vence Mestre Kami. Mestre Kami, ele foi um dos grandes lutadores de Dragon Ball, né? Foi ele que ensinou Goku o Kamehameha, um ataque que concentra então o Ki na palma da mão e dispara ele em um ataque bem poderoso, né? Mestre Kami, apesar da idade, ele não deve então ser menosprezado. Ele sabe lutar muito bem. Inclusive também no mangá, por exemplo, ele conseguiu então desviar dos próprios golpes do Jiren. Na época, dizia-se que Mestre Kami tinha então até o Migachi no Goku, né? Afinal de contas, um simples senhor evitou então muitos ataques do Jiren, algo que nem o Goku ou Vegeta havia conseguido. Mas bom, apesar do Mestre Kami ser forte para sua idade, nem de longe ele poderia ter grandes chances de vencer o Homem-Aranha. Primeiro que se você pegar o histórico do Homem-Aranha, ele conseguiu enfrentar e vencer, né, as suas lutas que pareciam ser impossíveis de ser vencidas. Por exemplo, o Rhino, ele é um brutamonte que destrói tudo em sua frente. O Hulk também é outro que nem dá para poder falar. O cara, ele é extremamente forte. Enfim, mesmo que o Mestre Kami possa
oferecer uma boa luta pro Homem-Aranha, por conta da idade, ele não lutaria por muito tempo. Perde. Liu Kang Fire God, Deus do Fogo. Deus do Fogo Liu Kang ganhou então esse auge no Mortal Kombat 11, uma fusão entre o Raiden e o Liu Kang Past e o Liu Kang Revenant, suas variações do tempo do próprio Liu Kang. Godfire demonstrou então a habilidade do Raiden e do próprio Liu Kang, além dos seus próprios poderes únicos. Esse Liu Kang ele demonstrou então ter alguns feitos, derrotar guerreiros como por exemplo a Jade, a Kitana, Kung Lao, Crônica e assim vai. Além também disso, né, a força do Liu Kang ela é tão alta que é capaz então, de esmagar o corpo da própria Crônica, quebrar os braços dela como se não fosse nada, que vai lembrar que a Crônica ela é a entidade que estava então mudando as linhas temporais de Mortal Kombat. E para o Homem-Aranha derrotar o Liu Kang seria complicado, porque além dele ter que lidar com o poder de uma entidade de fogo, né, que o Liu Kang se tornou, ele é muito mais conhecedor de artes marciais do que o Homem-Aranha. Como ser imortal no universo do Mortal Kombat, Fire God Liu Kang existe então fora das leis naturais ou normais do tempo. Eu acredito que o Liu Kang ele poderia vencer o Homem-Aranha, talvez até mesmo que fosse vencer também na forma mais base, né, do Liu Kang. O Kang ele ainda assim poderia vencer por simplesmente se sair muito melhor no combate corpo a corpo do que o Homem-Aranha. Vence Kalibek. Olha, o Kalibek ele é bastante forte, sim, eu sei, mas ele na minha opinião é um personagem muito inconsistente, um vilão, né, um cara que serve o Darkseid. Tipo, numa hora você vê ele metendo a porrada no Superman e na outra você vê ele sendo derrotado ou pressionado pelo Batman numa parede. É lógico que você pode dizer pra mim que o Kalibek ele venceria por ser mais forte. Sim, ok, mas eu discordo, porque o próprio Homem-Aranha também já lutou contra caras mais fortes do que ele, e ele mesmo resistiu a isso ou sequer venceu. Por exemplo, o Juggernaut, o Hulk que eu citei antes, Capitão América, o Venom, a Capitã Marvel e muitos outros. Uma das maiores vantagens do Homem-Aranha é a sua agilidade tremenda e o seu próprio sensor aranha. A sua força também, que o diga, né, de passagem, é incrível, e claro que também a sua própria inteligência. Sim, o Homem-Aranha ele é muito inteligente, como quando ele é capaz então de montar seus próprios equipamentos ou trajes, que dá a ele uma vantagem clara de vencer uma luta. Do mais, eu não acho impossível do Homem-Aranha nocautear o Kalibek. Não, é totalmente plausível disso acontecer. Perde Garou Monstro. Olha, o Garou Monstro é de longe um dos mais poderosos ou fortes, né, de One Punch Man. A força do Garou já é sobre-humana e está então no nível de um herói de classe S. Ele é capaz então de derrotar heróis de classe A com pouca ou nenhuma dificuldade. Ele nocauteou então um homem adulto com um único golpe no rosto e feriu então gravemente o próprio Tantaps Master. Garou também poderia então trocar golpes com Genos em combate. Fang e Bomb também. Genos e os seus dois irmãos foram incapazes de causar um dano a Centopeia Anciã com seus ataques. A Centopeia Anciã sendo então uma ameaça de nível cidade em One Punch Man. Garou tem então uma alta tolerância à dor. Ele lutou por horas sem dormir. Ele sofreu então com facadas do próprio Royal Reaper e o próprio Bug, que são monstros de nível alto. Ele também continuou então a lutar, depois então ser empalado várias vezes e sobreviveu a um chute do próprio Saitama. Ele é um lutador desarmado, muito habilidoso e é um mestre em muitas das formas diferentes de arte marcial. Pra mim, um Garou Monstro, assim, tira o lado cósmico dele, tá? É só o Garou Monstro. Ele venceria pelo conjunto prático que ele tem, como por exemplo, como a forma monstro, né? Que ele tem umas 3 formas ali mais ou menos. A sua força é bem alta, velocidade, agilidade é incrível, resistência também do seu corpo, talvez é bem maior do que o próprio Homem-Aranha, e fora que os poderes misturados com as suas artes marciais, dá a um grau pro Garou uma vantagem, um equilíbrio perfeito para que ele possa vencer o Homem-Aranha. Vence Crocodilo DC. Killer Croc ou Crocodilo, ele é um dos muitos vilões fortes que o Batman já enfrentou e enfrenta também até hoje, né? Ele é um dos caras que pode então fazer o Batman sair bastante ferido. Eu diria que o Killer Croc enfrentar o Homem-Aranha seria uma batalha que você se pergunta: quanto tempo o Homem-Aranha conseguiria deitar o Killer Croc numa luta? Sim, porque apesar do Killer Croc ser tão forte e ter então a sua certa resistência, né, por causa da sua pele, ele ainda assim ele é cabível a ser nocauteado até mesmo pelo próprio Batman, que tem uma força física menor do que o do Homem-Aranha. Sem comparação, tá? Mas se pegarmos então o Aquaman, por exemplo, né, como um exemplo aqui, o Aquaman com um único soco, um único golpe, deitou o Killer Croc. Então eu acredito que, principalmente se o Peter se soltar, ele poderia se machucar e muito o próprio Crocodilo. Perde Demolidor. Olha, o Homem-Aranha é considerado um dos heróis do universo Marvel mais fortes
forte, né? Mas o Demolidor ele prova que pode então ser melhor em vários quesitos que o próprio Homem-Aranha. Durante anos, os dois lutaram lado a lado contra inimigos como, por exemplo, o Rei do Crime, né? E o próprio Justiceiro. A amizade deles foi testada recentemente quando o Demolidor acidentalmente matou alguém durante então em uma patrulha. E agora então a guerra do Matt Murdock, né, contra a mão, os colocou em desacordo mais uma vez, resultando então uma briga, uma luta entre o Homem-Aranha e o Demolidor, e mostrando então quem realmente venceria essa luta. Essa HQ acontece recentemente, tá? Agora, na HQ Demolidor 2022, número 10, que saiu agora praticamente. Os Vingadores então chegam então à fortaleza do próprio Demolidor e tentam então prender ele por recrutar super vilões encarregados para seu exército e também matar o presidente do próprio Estados Unidos. Demolidor e o Homem-Aranha então brigam depois de debater brevemente sobre a quantidade de controle que os super-heróis deveriam então ter sobre sistemas de justiça quebrados. O Demolidor então primeiro destrói um dos seus atiradores de teia do Homem-Aranha e depois atinge ele com força suficiente para poder nocautear ele temporariamente. Pouco depois, o Demolidor então finge se render apenas para poder detonar um dos cartuchos de teia de sobressalentes do próprio Homem-Aranha, que prende ele então numa árvore. O Demolidor então tira então totalmente o Homem-Aranha da luta, aplicando então pressão em um nervo que faz ele dormir. O Demolidor não vence por causa dos seus poderes em si, mas sim pela forma que ele luta e explorar então todas as suas vantagens que ele tem. Matt Murdock reconhece que mesmo com seus novos poderes, que acabam aumentando a sua força e velocidade, o Homem-Aranha ele é indiscutivelmente mais forte, dizendo que ele é então puro poder, né, diz aí o próprio Matt Murdock, comparado a ele. Para conseguir seu primeiro nocaute no Peter, Matt Murdock se esforça para se mover mais rápido que nunca, com o objetivo então de superar o sensor aranha do Homem-Aranha. Ele então supera o Homem-Aranha pela segunda vez, aproveitando então a ingenuidade do próprio Homem-Aranha. Resumindo, mesmo que o Homem-Aranha tendo então suas vantagens, ainda assim não é garantido da vitória dele, cara. Vence Tubarão Rei. Tubarão Rei é um dos melhores vilões do Flash e também um potente integrante do Esquadrão Suicida. Trish é um semideus tubarão antropomórfico, o filho do deus tubarão Chandraka. As pessoas tendem então a subestimar o próprio King Shark, né, o Rei Tubarão, mas ele é basicamente um justiceiro da Marvel, tá? Só que 10 vezes mais forte fisicamente. Ele é quase impossível de matar, fornecido então por suas garras e mandíbulas afiadas, imensa durabilidade e resistência, um poderoso fator de cura que torna então um vilão bem difícil de se enfrentar. O Tubarão Rei poderia sim vencer o Homem-Aranha, porque o Peter tem certas fraquezas que poderiam então complicar ele. Tipo, o Miranha ele é vulnerável a ataques perfurantes. Tipo, ele pode ser ferido por balas ou mesmo cortes de espada, né, garras e assim vai. Só que ao meio dessa desvantagem, uma das melhores qualidades dele é a sua resistência também. A teimosia que ele também tem lutando, que ele vai lutando contra caras bem mais fortes que ele. Um desses inimigos também, por exemplo, é o próprio Morlun, que possui então uma força e durabilidade incríveis, e o Peter conseguiu derrotar ele. Na minha opinião, a resiliência do Miranha poderia sim se sobressair e vencer o King Shark, o Rei Tubarão, nessa luta. Perde Lady Shiva. Ela é considerada então uma assassina mais mortal, a assassina mais mortal do mundo, né, pra falar a verdade. A Lady Shiva é eu não minto, né, ela é a melhor artista marcial de toda a DC. Ela já enfrentou então diversos adversários casca grossa, tipo Cassandra Crane, Batman, David Kane, Canário Negro, Capuz Vermelho, Asa Noturna, Caçadora, Conor Wake, Katana e muitos outros. A maioria das lutas ela venceu e se demonstrou ser superior a todos. A luta da Lady Shiva contra o próprio Miranha seria praticamente a mesma coisa que o Demolidor. Seria uma luta insana, muito boa, né, de se ver, de se apreciar, digamos assim. Se ela tiver que jogar sujo numa luta para poder vencer, ela vai fazer isso, como ela fez com o próprio Batman. O fato é que a Lady Shiva ela é sinistra no combate, principalmente quando a arma branca, como espada, faca, lança e outras armas estão envolvidos. O Miranha ele até poderia sim vencer, afinal de contas a Lady Shiva é uma personagem inconsistente, né, digamos assim. Uma hora ela vence uma luta impossível, outra ela passa por uma dificuldade tremenda, mas no geral ela teria a chance de vencer sim o Homem-Aranha. Mas lembrando, concorda com essa lista aqui? Discorda? Comenta o que você acha e aproveite, faça sua lista aqui também dos personagens que venceriam o Miranha ou perderia pra ele. E não se esqueça de se inscrever no canal e comentar qual o outro personagem que você gostaria de ver nesse tema aqui de vence ou perde também pra tal personagem. Muito obrigado, valeu, quero ver você no próximo vídeo, falou e até mais.